Apesar de não constar como crime no Código de Trânsito Brasileiro, a prática de pegar rabeira é considerada ilegal. Não só por isso, é risco de acidente, causa morte, é um fato que acende a discussão sobre a necessidade de um trabalho de conscientização nas escolas. O seu Hilton é um morador de Ribeirão que presenciou 2 jovens na traseira de um ônibus do transporte coletivo recentemente. Ele gravou o momento em que eles chegaram, penduraram no coletivo e seguiram o trajeto pela Avenida Dom Pedro. Eu tentei alertá-los quanto ao perigo, ao risco de sofrer um acidente. E eles ainda acharam ruim, fizeram alguns sinais obscenos para mim. E eu procurei registrar e encaminhar para vocês, justamente para vocês divulgarem e mostrarem o perigo que isso oferece à vida desses jovens, né? Então eu pensei exatamente nisso, nos familiares desses jovens, né? Recentemente teve a morte de um garoto de 15 anos, eu imagino a dor e o sofrimento que a família desse jovem tenha passado, né? Além dessa morte por traumatismo craniano, só no mês de novembro foram registrados mais 4 acidentes em Ribeirão, envolvendo outros meninos de bicicleta. Apesar do risco, eles insistem no perigo. E o motorista, na maioria das vezes, não consegue ver. Os condutores do transporte coletivo são os principais alvos dessa ação. Esse caso é um ponto cego, que ele não consegue visualizar a ação desses motociclistas, dessas bicicletas, essas pessoas que estão fazendo um vandalismo com os ônibus. Então, como você mesmo falou, é perigoso. Se tem uma frenagem mais brusca do ônibus, pode sofrer um acidente e até fatalidade. Então, conduzir de forma negativa esse tipo de ação e acionar as autoridades, se possível, como eu falei, Guarda Municipal, Polícia Militar e a própria RPMob para tentar inibir. E quem possivelmente, o usuário, visualizar, chamar a atenção para que pare de ter esse uso indevido na traseira dos ônibus. Apesar de não constar como crime no Código de Trânsito Brasileiro, a prática de pegar rabeira é considerada ilegal. É um fato que acende discussão para um trabalho de conscientização nas escolas. Essa é uma situação, é uma demanda que está se apresentando para a sociedade há muito tempo. Então a gente acha que passou da hora de discutir isso, tanto em âmbito político, em âmbito social, em âmbito educacional. Isso está impactando na vida dos jovens, das crianças, e é preciso fazer alguma coisa, é preciso pensar alguma coisa que seja para dentro do universo escolar, como projeto dentro da escola, que as secretarias municipais, estaduais dessem um pouco mais de atenção a essa situação. A gênese do problema é criança e adolescente com tempo ocioso na rua, e aí sim ela vai pegar essa rabeira no ônibus. Então isso significa dizer que essa criança, esse adolescente poderia estar com o tempo melhor aproveitado, dentro do ambiente escolar, dentro do desenvolvimento da escola em tempo integral, ou com o oferecimento de atividades esportivas, culturais, ou até mesmo com o fomento de áreas de lazer pela prefeitura, principalmente nos bairros menos favorecidos, e manter essas crianças ocupadas e despendendo energia de uma maneira mais útil e não colocando a própria vida em risco. É preciso falar também sobre responsabilização e levar o assunto para outras autoridades. Envolvendo Polícia Militar, RPMob, que é responsável pelo trânsito de Ribeirão Preto, e o Ministério Público, junto às escolas também. E, num segundo momento, responsabilizar as famílias, né? Porque eu acredito que os pais sejam os responsáveis direto pela formação, pela educação desses jovens. Eles precisam saber onde que seus filhos estão, o que eles estão fazendo. E a fiscalização, eu acredito que seja difícil, porque são muitos ônibus em Ribeirão Preto, muitas ruas ou avenidas, e em qualquer momento surge um desses jovens pegando rabeira. E nesse exato momento do flagrante, que você presencia um fato desse, chamar a polícia pode demorar um pouco a presença deles ali para inibir essa situação. Então, eu acho que a situação mais adequada para o momento é um programa de conscientização. Acho que esse é um bom momento da gente discutir um pensamento equivocado quando a gente diz que a educação técnico-científica é problema da escola e a educação de valores é problema da família. Não. O processo de formação ele é muito complexo, ele tem que envolver comunidade, escola e família, tudo junto. Então, essas 3 instituições têm que ser chamadas a sentar, a discutir o problema, a pensar numa solução, porque o processo educacional ele é complexo, ele se constitui dentro dessas 3 esferas e não vai adiantar nada se também o processo de responsabilização dos familiares e responsabilização também da questão da conscientização deles, a gente não vai conseguir atingir um resultado positivo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
Doutor Daniel Pacheco já está aqui conosco no nosso núcleo de jornalismo, ele que é advogado. Doutor, a gente começa o nosso bate-papo então para atualizar o telespectador sobre o projeto de lei que foi aprovado na última terça-feira, que é o projeto anti-rabeira, que prevê a apreensão da bicicleta, patinete, skate, enfim, todo e qualquer similar de quem for flagrado pegando rabeira em ônibus ou transporte coletivo. É de fato uma decisão muito importante, né? Boa tarde, bem-vindo aqui. Muito boa tarde, sempre um prazer estar aqui com vocês. Sim, é muito importante porque, infelizmente, né, muitas vezes a gente só consegue resolver o problema sancionando, castigando, né? Então, eu acho que é um avanço importante e, desde que essa lei, né, se entrar em vigor, efetivamente seja cumprida, né, se a gente tem uma fiscalização que funciona e que a gente consiga efetivamente responsabilizar todo mundo que tem essa prática, certamente vai contribuir muito para que isso diminua bastante. A nova lei diz ainda que quem for flagrado pegando aí rabeira será multado em R$ 342. Conta que vai sobrar, com certeza, para os pais aí desses infratores, que muitas vezes são menores de idade de fato, né, doutor? Pois é, isso não tem jeito, né? Sempre que a gente fala em algum tipo de sanção que é pecuniária, né, que envolve dinheiro, existe esse risco de outra pessoa pagar. Mas, nesse caso concreto, talvez não seja tão ruim, porque os pais tendo que pagar, eles sentirão no bolso, lembrando que o bolso sempre é a parte mais sensível do corpo humano, né? Não tem muito jeito. Então, eles também contribuirão para a educação dos seus filhos, né? Porque eles não quererão pagar essa multa de novo. Então, pode ser que seja positivo. Apesar de não constar, pelo menos até agora, como crime no Código de Trânsito Brasileiro, a prática de pegar rabeira é considerada ilegal. É um caso que merecia, sim, talvez uma mudança contra quem pratica, na lei, de fato, de trânsito. Aqui a gente tem que lembrar, né, que assim, nem tudo que não é crime é permitido. Então, a gente tem muitas coisas, né, que são proibidas e não são crimes. Então, eu vejo que nesse caso, a gente tem que verificar, primeiro, como que vai ser o impacto dessa mudança, né, proposta aqui pela Prefeitura. Para depois pensar numa responsabilidade penal se precisar. Lembrando que a gente pode ter crime aqui, né, que como vocês bem disseram na reportagem, essa é uma prática que pode levar à morte, pode levar à lesão corporal, não só de quem faz a rabeira, mas também de outros motoristas ou pedestres que estão lá, né? Então, por conta de tudo isso, eu acho que a gente já tem uma responsabilidade penal e uma responsabilidade penal específica para isso, eu acho que depende muito do resultado dessa responsabilidade mais administrativa que a Prefeitura está propondo. E como eu já disse, os jovens, muitos deles menores de idade, são de fato quem vai, pega a rabeira, coloca a sua vida em risco. A gente está falando então de um trabalho que talvez seja interessante focar ali no ambiente escolar, nas escolas. Sem dúvida nenhuma, né? Porque, é claro, como eu disse no início, a gente muitas vezes vai ter que sancionar, não tem jeito, né? Sem castigo as pessoas muitas vezes não aprendem. Mas o ideal não é isso. O ideal é que seja feito esse trabalho de conscientização, que nem é um trabalho tão difícil. Na realidade, seria mostrar já fatos que já ocorreram, preferencialmente com fotos, mostrando as lesões que aconteceram, com o intuito de mostrar para esses jovens, né, que o que eles estão fazendo é muito perigoso e que as principais vítimas são eles próprios. Então, no intuito de resguardar as suas próprias vidas, é melhor que eles parem com isso. E aí o mais indicado é, na hipótese de flagrar algum ato como esse, fotografa, manda para os órgãos competentes, como fez esse senhor, né, que ainda buscou alertar ali os jovens. É sempre importante, então, denunciar esses casos. Sim, isso é muito importante, porque, assim, primeira coisa é documentar, como o senhor da reportagem muito bem fez, né, porque sem documentação o poder público não consegue fazer nada, então a gente precisa ter essa documentação. E, além disso, tem que fazer a comunicação de qualquer forma, porque se não acontece a comunicação, esse dado não entra para as estatísticas e o poder público nem fica sabendo o que aconteceu naquele episódio. Então, tudo isso é muito importante. Advogado, também professor de Direito, doutor Daniel Pacheco, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até mais. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professor.